Livro Herdeiros do Novo Mundo, de André Luiz Ruiz, pelo Espírito Lúcio, capítulo 10. Peixoto, o materialista. Lucas 16, de 1 a 13. E dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando-o, disse-lhe: que é isto que ouço de ti? Dá contas da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. E o mordomo disse consigo: que farei, pois que o meu senhor me tira a mordomia? Cavar não posso, de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer para que, quando for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas. E, chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu: 100 medidas de azeite. E disse-lhe: toma a tua obrigação, e assentando-te já, escreve 50. Disse depois a outro: e tu, quanto deves? E ele respondeu: 100 alqueires de trigo. E disse-lhe: toma a tua obrigação e escreve 80. E louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo: granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que, quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois, se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E, se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Quem visse aquele homem de aparência respeitável, abeirando-se dos 60 anos, o tomaria como a expressão do bom senso e do equilíbrio espiritual. Conhecedor da doutrina espírita há mais de 3 décadas, trabalhava no núcleo religioso conduzido por Ribeiro como médium, quase pelo mesmo tempo. A postura segura, o falar pausado e o semblante austero impressionavam os circundantes, que, mais do que a qualquer outro, prestavam-lhe especial atenção às palavras e opiniões. Peixoto, entretanto, não correspondia no íntimo ao que a superfície das aparências indicava. Jamais estivera completamente integrado aos planos espirituais superiores na execução da vontade divina através do veículo mediúnico. Era das pessoas, como milhares há por aí, que julgava que a vida era um conjunto de compartimentos isolados uns dos outros, de cuja reunião se compunha o conjunto como um joguinho de peças de montar. Por isso, não via o trabalho de elevação espiritual como algo a ser exercitado em todas as horas de seu dia, nos lugares onde estivesse e com todas as pessoas com quem convivesse. Interessado nos ganhos materiais e viciado pela satisfação do conforto que buscara, inicialmente para si
e mais tarde para a prole, Peixoto acreditava que a hora de ser médium era aquela especificada nas previsões do trabalho espiritual da instituição dirigida por Ribeiro e Jurandir. Fora do centro, pautava seu comportamento segundo os interesses imediatos, atrelados aos ganhos e conquistas que tanto o envaideciam como homem bem-sucedido. Apresentava-se com esmero e apuro, cuidando da aparência, porque sabia que o mundo valorizava o exterior acima de tudo e, com uma boa figura, conseguiria bons relacionamentos. Nas atividades comerciais e negociais, onde se desenvolvia, Peixoto primava pela astuciosa inteligência, sabendo calcular as perdas e os ganhos da transação com a rapidez de uma máquina moderna, conseguindo tirar de seus negócios lauta fatia de lucros que não corresponderiam tão somente ao justo quinhão que lhe caberia. Peixoto, no entanto, não trazia nenhuma preocupação de consciência, uma vez que, apesar do cristianismo espírita, em cujo barco se metera há tantos anos, partilhava da convicção de que o centro espírita era o centro e o mundo era o mundo. A gente não nasceu no centro espírita, a gente vai para lá para ajudar os espíritos, para recebê-los como médiuns, para fazer a nossa parte de caridade, cumprindo nossa obrigação. No entanto, depois que a gente tem de voltar para casa, onde nos esperam as tarefas do abastecimento, as necessidades do vestuário, a conta de água, de luz, de telefone, os vazamentos do encanamento, o gás, a gasolina do automóvel, os bancos que cobram, tudo isso precisa ser enfrentado e não serão os espíritos que vão pagar nossas contas, argumentava ele consigo mesmo, repetindo estes conceitos à boca pequena, sempre que algum interessado em esclarecimentos se acercava dele, trazendo a discussão religiosa para o terreno da sobrevivência, no eterno conflito entre os ensinamentos do Evangelho e as ambições na vida pessoal. O mentor espiritual da instituição, Ribeiro, bem conhecia os modos estranhos de Peixoto, mas sem desejar pressionar o velho cooperador, observava o pouco desenvolvimento de suas faculdades mediúnicas, sempre predispostas apenas a um tipo de uso, aquele que favorecia a comunicação de entidades infelizes, espíritos agressivos, entidades desencarnadas ainda muito presas à matéria e aos bens do mundo. Parecia que os dirigentes invisíveis tentavam auxiliar Peixoto a despertar para as responsabilidades mais profundas do viver, colocando ao seu redor entidades sintonizadas a interesses iguais aos dele, ou, como acontecia muitas vezes, permitindo que os espíritos que se imantavam ao médium durante seus trabalhos diários trouxessem sua palavra através daquele mesmo indivíduo que obsidiavam. Nada, no entanto, parecia fazer Peixoto modificar seu caráter infantil para as coisas do espírito. Às reuniões mediúnicas, comparecia com sincero desejo de entregar-se ao trabalho do bem, orando, pedindo a Deus e aos seus mentores espirituais que se valessem dele para o amparo aos irmãos invisíveis mais necessitados. Ele, porém, não conseguia aumentar o teor de vibrações por estar mental e emocionalmente viciado
nos compromissos inferiores dos ganhos e dos interesses pessoais. Inúmeras vezes, suas orações mais secretas eram súplicas aos espíritos para que seus negócios fossem bem-sucedidos ou para que os planos de investimento que fazia conseguissem o sucesso almejado. Assim, logo que se acercaram de Peixoto para o início da avaliação, Jerônimo e Adelino o encontraram em seu gabinete de trabalhos diários, em meio a contratos e títulos, queimando os neurônios para solucionar a difícil situação financeira na qual se encontrava comprometido. Precisava fazer frente a um problema financeiro decorrente de um mal-sucedido investimento. Como Peixoto não se mantinha vigilante o tempo todo, as proteções espirituais dos mentores amigos não lhe podiam ser eficientes fora dos estreitos limites do horário de trabalho espiritual na instituição espírita que frequentava. Fora do centro, o esperavam as entidades inferiores em sintonia com suas volúpias lucrativas, tanto quanto os seus adversários, que, conhecendo-lhe o caráter tíbio e interesseiro, conspiravam para levá-lo à miséria, recolhendo o efeito doloroso dos inúmeros ganhos ilícitos conseguidos sobre a ingenuidade ou a menor astúcia de outros homens, prejudicados em seus interesses econômicos e empobrecidos pelas perdas que sofreram. Espíritos que se indignavam com a conduta de Peixoto ao ferir ou tomar o patrimônio e as esperanças de outros, se irmanavam para fazerem-no perder tudo o que conseguira amealhar, valendo-se dessa perigosa estratégia negocial. E como Peixoto era fácil de ser estimulado aos voos ambiciosos, haviam-se unido tais entidades para criar em seus pensamentos as ilusões vantajosas de lucros exorbitantes em negócios aparentemente sem riscos, mas que, em verdade, corresponderiam a um profundo golpe em suas finanças, aproximando-o da definitiva ruína. As alterações do cenário econômico, as modificações do panorama favorável, a supressão de facilidades financeiras com o fim de incentivos oficiais, combinaram repentinamente para que o empresário se visse, da noite para a manhã, transformado em um devedor com dificuldades para saldar o montante dos prejuízos. Peixoto conhecia todo aquele cenário trevoso e por isso estava envolto em papéis, buscando organizar uma nova estratégia para sair do apuro. Não posso parecer desesperado, pensava ele consigo mesmo. Nada pode transparecer que estou nesta situação, porque se isso for descoberto, ninguém será capaz de me emprestar. Preciso captar recursos urgentemente, sem os quais a falência será inexorável. Acompanhando seus pensamentos, Jerônimo e Adelino observavam como aprendizes da escola da vida o mecanismo de comportamento que os homens utilizam para, com a desculpa da necessidade, mais e mais se afundarem no pântano dos compromissos morais. Vou falar com o Vieira. Ele é muito bem relacionado e me deve alguns favores. Afinal, eu o levei ao centro espírita quando estava com problemas. Depois que melhorou, o safado nunca mais apareceu, mas, como sempre me diz, tem uma dívida comigo. Quem sabe, não está na hora de me honrar, pagando-me o favor que lhe fiz. Isso mesmo,
vou visitá-lo. Certamente saberá me encaminhar às fontes de dinheiro que tanto necessito, isso se ele próprio não estiver disposto a me ajudar, devolvendo-me a gentileza. Ah, tenho também o Alceu. Sei que ele está passando por problemas familiares com a iminente separação da esposa. Cheio de dinheiro, a não ter mais onde guardar, está numa disputa financeira com a mulher, que o deseja ver infelicitado com a perda da metade de seu patrimônio num processo de separação judicial. Ele me havia pedido um conselho e nessa circunstância será muito interessante que eu o leve pessoalmente aos trabalhos do Centro Espírita. Desse jeito, receberá o apoio dos amigos invisíveis que o atenderão em suas necessidades, vai ficar me devendo um favor e grato por lhe ter prestado solidariedade, certamente se inclinará a me auxiliar nesse transe difícil. Em nenhum momento se observava nele a percepção da consciência que lhe falava da impropriedade de negociar com as coisas de Deus. Nem o que aprendera no cristianismo espírita era suficiente para frear-lhe os impulsos mercantilistas do mesclar Jesus com as vantagens do mundo. Vendo o seu estado de desequilíbrio, Jerônimo, apoiado pelo amigo Adelino, aproximou-se do médium invigilante e, impondo-lhe as mãos sobre a fronte, transmitiu-lhe uma carga de energias calmantes, ao mesmo tempo em que Adelino lhe falava suavemente aos ouvidos espirituais aguçados. Peixoto, por que você não ora, meu filho? A energia de Jerônimo, somada à intuição de Adelino, recaíam sobre o pobre homem como luz que se projeta no abismo. Envolvido por tais eflúvios, Peixoto recostou-se na cadeira, como que tocado por uma ideia diferente que lhe surgisse de dentro de si mesmo. Parecia que ele próprio estava pensando. Orar, orar, repetindo para si mesmo a intuição recebida, sem imaginar que se tratava em verdade da sugestão nascida de amigos invisíveis que tentavam alertá-lo amorosamente para que procurasse outras maneiras de agir. Ao mesmo tempo, entidades inferiores que se colavam ao seu psiquismo, envolvendo-o e que não percebiam a intercessão superior, notando o pensamento diferente a brotar de seu cérebro, alvoroçaram-se no intuito de desacreditar a sugestão do bem. Que oração que nada! Se oração resolvesse, você não estaria nessa situação. Afinal, não é você que vai ao tal centro espírita 2 vezes por semana orar? E onde estavam os seus anjos que não o alertaram sobre os perigos do negócio, nem impediram que você concretizasse tão estapafúrdios investimentos? Deixe de besteiras, homem. Você mesmo fala que reza no centro espírita e negócio é no mundo. Deus não vai fazer chover dinheiro na sua conta, como fez cair o maná do céu para os hebreus no deserto. Eram pedradas vibratórias que repercutiam na acústica de Peixoto, combatendo em sua mente invigilante as sugestões amorosas do bem. Deus é o mais rico de todos os banqueiros, Peixoto. Continuava falando Adelino. Por que não recorrer à sua ajuda, ao seu conselho sábio? Não que o dinheiro que você necessita venha a surgir à sua frente. No entanto, a ajuda divina chegará por outros caminhos. Dando-lhe forças para não errar mais,
amparando seus esforços para diminuir os prejuízos, ajudando-o a sanar suas finanças sem causar maiores danos aos outros. As advertências espirituais traziam-lhe a noção da responsabilidade de quem administra um patrimônio divino e que, por isso, precisa despertar para o mundo da verdade. Chega sempre o dia em que as ilusões acabam, os sonhos quebram os espelhos da mentira e cada um deve aprender a crescer por si próprio. E essa era a intenção dos dois amigos espirituais, notadamente por ser ele conhecedor das leis espirituais e sabedor dos compromissos negativos que a malversação de bens e recursos produz na vida de quem assim se permite viver. Nada do que Adelino sugeria, entretanto, era o que Peixoto estava buscando encontrar. Você precisa mesmo é de um amigão que o ajude com dinheiro. E se essa tal mediunidade serve para alguma coisa mesmo, meu amigo, é para você aproveitar a maré favorável e ajudar quem poderá lhe ajudar. Essa é a lei da vida. Afinal, não foi um santo que disse que era dando que se recebia? A ação das entidades inferiores reforçava em Peixoto os hábitos de negociante que carregava no espírito o constante interesse de obter alguma vantagem de tudo o que fazia. Mesmo suas amizades espíritas e suas conversas sobre a doutrina com certas pessoas era movida pelos possíveis ganhos e ligações favoráveis que construiria para si mesmo. Afinal, ninguém conhece o dia de amanhã, não é? E tem sempre algum amigo rico que poderá ficar impressionado com minha capacidade mediúnica e assim me facilitar com uma aproximação positiva. Aliás, já consegui vender muita casa para gente que levei ao centro espírita e que desde então passou a acreditar nos bons fluidos que me envolvem e na proteção que certamente possuo. Era esta a resposta mental que Peixoto dava a esse conflito de ideias que, entre o bem e o mal, procuravam salvá-lo de maiores desgraças ou, ao contrário, tentavam acelerar a sua queda e sua perdição definitivas. Jerônimo e Adelino se afastaram, conformados com a ausência de afinidade entre o médium e os bons conselhos, e assim retomaram a observação de um Peixoto que, dando espaço aos seus velhos métodos, incorporara a mediunidade aos seus planos estratégicos, usando-a para se fazer importante a outros ricos em busca de vantagens na ciranda dos interesses materiais. O médium faria tudo de maneira muito sutil, delicada e sem a aparência de negócios. Ganharia a confiança de Alceu, demonstrando-lhe solidariedade e preocupação para logo mais poder contar com a solidariedade do amigo rico. Ninguém poderia acusá-lo de nada, tudo seria uma troca interessante para ambos. Não percebia o pobre homem que a responsabilidade mediúnica estava na dependência de outros homens conhecerem ou não suas verdadeiras intenções. Espíritos de todos os tipos estavam a par de seus planos e tanto para piorar-lhe a situação, quanto para tentar ajudá-lo a não cair nesses patamares inferiores, desdobravam-se para influenciá-lo. Por fim, colocando uma pedra sobre os pruridos virtuosos que se levantavam para tentar acordá-lo, disse para si mesmo:
É isso aí sim. Não são os espíritos que pagam as minhas contas, sou eu próprio. Ademais, que mal há em se fazerem amigos? E que esses amigos sejam ricos? Estarei, isso sim, fazendo a caridade de encaminhar ao centro espírita, para que receba uns passes, uma palavra de esclarecimento e se fortaleça moralmente. Não é isso que a gente aprende no Evangelho? E quanto à vieira, este já está cevado. Certamente haverá de me ajudar com algum poupudo cheque. Depois de resolver o meu problema, depositando em minha conta, pagarei o amigo em algum, abre aspas, agosto, fecha aspas, agosto de Deus. Afinal, o safado foi ajudado pelos espíritos e nunca devolveu a ajuda que recebeu. Agora chegou o momento apropriado de restituir algo do muito que já se beneficiou. Ha, ha, ha. Pobre Peixoto, não sabia a quem servir, se a Deus ou se a Mamon, nem se recordava de que precisaria prestar contas ao Senhor quando de sua volta, nem se via como um mordomo a quem as contas seriam perdidas. Esquecia-se de que o dono da casa voltaria e o surpreenderia naquele comprometedor estado de alma, deixando o médium entregue a si mesmo, envolto pela chusma de entidades vingadoras. Jerônimo e Adelino demandaram visitar a outra irmã que lhes competia encontrar para os estudos que vinham realizando.